Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Bíblia em um ano. Você já está com o seu plano de leitura em mãos, mas antes de nós iniciarmos esse vídeo, gostaria que você pudesse compartilhar com todos os seus amigos, com essa mensagem chegue para muitas outras pessoas e não esqueça de curtir nesse vídeo e ativar as notificações. Iniciando o Êxodo 18, aqui você pode perceber nessa leitura que é o encontro do sogro de Moisés, Jétro, com ele, com suas esposas, seus filhos. E aí começa essa história. E Moisés começa a narrar os grandes feitos que o Senhor fez na vida dele, na vida do povo hebreu, de como o Senhor livrou da mão do egípcio e encanta Jétro, ele fica maravilhado. E ele reconhece, Jétro, há um reconhecimento que somente o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Lembra que era um povo, os povos ao redor do povo judeu, eram povos idólatras. Então, existia vários outros deuses famosos, enfim, e Jétro vem reconhecer que somente o Jeová, o Senhor, é Deus poderoso. E conforme o livramento que Deus fez na vida de Moisés e na vida do povo hebreu. E agora percebe que no outro dia seguinte, depois desse relacionamento do encontro de Moisés com Jétro, Moisés começa a julgar. Moisés era um juiz. Imagine um povo de mais de 1 milhão de pessoas. Então, quantas causas, todas essas causas, todos os problemas sociais eram levados para Moisés. E Moisés passava o dia inteiro julgando, observando, ouvindo, e vem Jétro e ele observa e ele começa a dar um conselho, viu que isso era muito ruim, esse procedimento, ia cansar Moisés, e ele já estava com uma certa idade. Então percebe que ele chega com Moisés e fala assim, Moisés, e é um texto do versículo 21 que eu destaco, que ele fala assim, Moisés, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Aqui inicia a Moisés tendo uma equipe, e eu aprendo, podemos tirar uma lição, que você não pode fazer nada sozinho, sempre com uma equipe. E assim Moisés fez. Moisés começou a dividir as tarefas para o julgamento de todas as causas sociais. Já no capítulo 19, é um marco da preparação daquilo que seria o maior símbolo da lei, que viria a ser chamada Lei de Moisés. Já é no Monte Sinai. Deus chama Moisés para o Monte Sinai e ali Deus se manifesta de uma forma tão poderosa que no versículo 18 ele fala assim, o Monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele com fogo e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia de tamanha presença do Senhor. Aqui gera essa preparação que amanhã, quando você pegar o seu plano de leitura e for ler Êxodo capítulo 20, vai perceber que Deus vai dar a tábua, a lei, os 10 mandamentos. E esse é o momento, esse cenário do Senhor visitando Moisés nesse monte Sinai. Esse é o contexto de Êxodo 18 e 19. A próxima leitura, que você já leu com certeza, é Provérbios 8. Sabe que Provérbios são vários conselhos, conselhos práticos da vida cotidiana, do seu dia a dia, de várias áreas. E aqui eu destaco pelo menos 3 versículos do Provérbios desse capítulo 8. O versículo 10 fala assim, aceita o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Ou seja, quanto mais você se enche de conhecimento bíblico, da palavra de Deus, os conhecimentos científicos, acadêmicos, todo tipo de conhecimento, da sua leitura, todo esse conhecimento tem muito mais valor do que qualquer dinheiro que você possa conseguir na terra, que o ouro, do que a prata. Esse é um conselho do Provérbios 8:10. O versículo 13 é um outro versículo que eu destaco, diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, e a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Quanto mais o temor, se você teme a Deus, se você tem respeito, você vai andar longe dos caminhos do Senhor. É o que o texto está dizendo. Já o versículo 17, esse texto aqui, esse conselho é fantástico. Diz o seguinte, eu amo os que me amam. O Senhor está falando, eu amo aqueles que me amam. Deus não precisa ser amado, ele não tem a necessidade de ser amado. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em 1 João que Deus é amor. Então não há necessidade de ele ser amado, porque ele é o próprio amor, Se você possa compreender dessa forma. Agora, quando ele fala assim, eu amo os que me amam, significa que ele deseja ser amado. Então, nós, quando amamos, ele se agrada da forma de carinho, da forma de amor que você possa ter para com o Senhor. E ele diz o seguinte, os que me procuram
procuram, me acham. Ou seja, esse Deus maravilhoso é um Deus super acessível. É só você procurar. Se você bater a porta, essa porta vai abrir. Se você procurá-lo e você vai encontrar ele. Ele quer ser achado por você. Ele quer ser achado por nós, por mim. Então esse versículo 17 é fantástico. Eu amo os que me amam e os que me procuram, me acham. Já vamos para a leitura do Hebreus capítulo 13. E aqui é o último capítulo finalizando uma exortação, finalizando uma correção para o povo hebreu, o povo judeu. É os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, em que o escritor vai direcionar dessa carta, essa epístola. E aqui você percebe que nos dias anteriores, na sua leitura, percebeu que no capítulo 11 é um capítulo de muita fé, o relato de fé, de o que é fé e de homens que estabeleceram e exerceram a bênção do Senhor de andar pela fé. No capítulo 12 você já percebe que é o próprio Jesus, o relato do Senhor Jesus, de nós olharmos firmemente para o Senhor. E já o 13 é a concretização de conselhos muito práticos. Conselhos estes que o amor fraternal, o amor entre os irmãos, seja constante. A importância de nós sermos hospitaleiros. E muitas vezes a hospitalidade, você vai estar recebendo anjos. Lembrar daqueles que estão encarcerados, que estão presos. Honrar o matrimônio, o casamento. Não ser avarento, não amar o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. Nós temos uma atitude de gratidão por tudo o que o Senhor tem nos dado. E aqui vai finalizando o texto da importância da liderança, a importância de homens que exercem liderança. Não somente, aqui é claro, o texto vai falar aqueles que velam, que é uma liderança espiritual, mas também podemos dizer aqueles líderes, o líder, o pai, a mãe, a liderança no seu trabalho, do seu patrão, enfim, todo tipo de liderança, para nos darmos essa devida importância e eles possam andar com muita alegria. E diz o versículo 13, obedecer os vossos guias. É muito importante termos esse coração obediente. E vai finalizar o texto, o versículo 22, eu destaco esse versículo 22, que é um clamor do escritor, dizendo o seguinte, olha, suporte é palavra de exortação. Esse texto vem trazendo, finalizando, ele sobre a velha aliança e a nova aliança, trazendo essa correção, trazendo essa exortação. Suporte essa epístola, suporte esse escrito com muito amor, com muita dedicação. Esse é o conselho do escritor para o povo de Hebreus. Então essa foi a nossa leitura diária nesse dia maravilhoso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de sentar o dedo no like, nesse botãozinho aí, dar um joinha e ativar as notificações. Que Deus te abençoe e não desista da leitura em um ano.